Olá, querido estudante. Eu sou o professor Douglas Gomes e agora nós vamos tratar de física das malhas elétricas. Se você tem interesse nesse assunto, deixa já o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Agora vem comigo para a gente aprender mais essa. Para a gente entender as leis de Kirchhoff e as leis das malhas, a gente precisa entender o comportamento de cada elemento do circuito. Vamos começar com os resistores. O que acontece com o resistor? Ele recebe energia elétrica e converte a energia elétrica em energia térmica. É o famoso efeito térmico da corrente elétrica, também conhecido como efeito Joule ou efeito Joule. Pois bem, a corrente elétrica entra no resistor com mais energia elétrica e sai dele com menos energia. Então vamos colocar, ele entra com mais energia elétrica e sai com menos energia elétrica, porque ali se transforma em energia térmica. Isso quer dizer que o potencial elétrico na entrada da corrente é maior, porque entra com mais energia elétrica, do que o potencial elétrico na saída da corrente. Essa vai ser a nossa ideia. Então, os polos positivos ou negativos do resistor vão depender de como a corrente elétrica se propaga por ele, se entra pela esquerda ou se entra pela direita. Dependendo disso, eu vou saber onde o potencial elétrico é maior. Vamos supor, por exemplo, que neste caso aqui, eu tenho a corrente entrando pelo terminal A e saindo pelo terminal B. Se a gente acompanhar a corrente, vai ver que se ela entra pelo lado esquerdo e sai pelo direito, ela entra pelo lado de maior potencial e sai pelo lado de menor potencial. Logo, VA é maior do que VB. VB é então menor. De A para B, nós temos uma queda do potencial elétrico. Quanto é a diferença de potencial elétrico nos terminais de um resistor? R vezes I, a famosa expressão U é igual a RI. Então, há uma queda de potencial de R vezes I de A para B. Mas, se eu for de B para A, se eu for fazer a análise do meu circuito observando um caminho de B para A, eu estarei caminhando no sentido contrário ao da corrente. Então, se de A para B eu vejo que há uma queda de potencial, de B para A existe uma elevação. Assim, caminhando no sentido da corrente, nós vamos ter uma queda de potencial e no sentido contrário ao da corrente, uma elevação de potencial. Eu digo assim que os polos do meu resistor vão depender do sentido da corrente que vai se propagar nele. A corrente indo de A para B significa dizer que o terminal A representaria o tal do polo positivo e o terminal B o polo negativo. Mas vai ser sempre assim? Calma, se eu colocar esse resistor invertido, se eu colocar num outro circuito onde a corrente entre pelo outro lado, aí os polos vão se inverter. Nós dizemos que não existe uma polaridade fixa num resistor. Vai depender do sentido da corrente nele. Sabendo que a polaridade de um resistor depende do sentido da corrente que vai percorrê-lo, eu coloco aqui então 3 exemplos para a gente pensar. No primeiro caso, a corrente está indo do D para o C, do ponto D para o ponto C, onde o potencial elétrico é maior. Lembre-se de que a corrente entra no resistor com mais energia elétrica e sai dele com menos energia elétrica. Então, ele vai entrar pelo lado D com mais energia e vai sair pelo lado C com menos energia. Então, o potencial do lado D é maior do que o potencial do lado C. Então, VD é maior do que VC. Entendeu? Vamos para o próximo caso. Neste caso, está entrando pelo terminal H e saindo pelo F. E no resistor, a corrente entra com mais energia elétrica, transforma parte desta energia elétrica em energia térmica, se aquecendo, e por essa razão vai sair com menos energia elétrica. Consequência disso,
O potencial aqui em H é maior do que o potencial em F. Então, potencial em H é maior do que o potencial em F. Vamos para o último caso. Nesse último caso, a corrente vai de J para K. Ela entra com mais energia elétrica no resistor e sai com menos. Por conta disso, o potencial no ponto J vai ser maior do que o potencial no ponto K. Pronto, é assim que a gente resolve este tipo de problema. Agora vamos falar a respeito da diferença de potencial. Cuidado com o que nós vamos ver agora. Você já percebeu que a gente fala de diferença de potencial e não de variação de potencial? Quando nós falamos variação, falamos do final menos o inicial. Quando nós falamos de diferença, nós falamos do inicial menos o final. Entendeu? Então, quando eu falo a diferença de potencial entre os pontos A e B, ou U a B, vai ser o potencial do A, que eu falei primeiro, menos o potencial do B, que eu falei depois. Então, é o inicial menos o final. Se o potencial de A for maior do que o de B, se VA for maior do que VB, de A para B eu vou ter uma queda. Consegue enxergar isso? Então, se o potencial de A for maior do que o de B, de A para B haverá uma queda. Tá dando para... Vamos lá. O potencial de A é maior, o de B é menor. Então, de A para B vai haver uma queda. Legal? E se eu fizer VA menos VB, vai dar positivo. Então, sempre que houver uma queda, a diferença de potencial é positiva. Estranho, né? Geralmente, quando a gente pensa em queda, a gente pensa em queda como algo negativo. No caso da diferença de potencial, a queda é algo positivo. Vamos lá. Se de A para B houver uma elevação, então aqui em A é menor, em B é maior, elevou. Se eu for fazer VA menos VB, vai dar negativo. Algo pequeno menos algo grande dá negativo. Então, se de A para B houver uma elevação, a diferença entre os pontos A e B vai dar negativo. Então, não se esqueça, quando há uma queda, a diferença de potencial é positiva. Quando há uma elevação de um ponto para o outro, a diferença de potencial é negativa. Nós vamos precisar disso adiante. Vem comigo. Está gostando do meu trabalho? Pois eu te convido a conhecer a minha plataforma de física para o ensino médio, com videoaulas feitas para você aprender do básico até o nível que você precisa para fazer a sua prova para o seu Enem, para o seu vestibular. As nossas videoaulas vêm acompanhadas de resoluções de exercícios e listas também em PDF para você resolver. Não conseguiu entender? A gente tem aqui então um espaço para você tirar as suas dúvidas. Quer aprender física comigo? Acesse meu site professordouglasgomes.com. Segue o vídeo. O interessante de geradores e de receptores é que eles têm uma polaridade fixa. Existe um polo que é sempre o positivo e existe um polo que é sempre o negativo. Então, sempre existe o lado de maior potencial e o de menor potencial, que são representados por aqueles tracinhos. O traço menor, polo de menor potencial, polo negativo. Polo de maior tracinho, polo de maior potencial, polo positivo. Então, neste caso, nós temos o VA menor, polo negativo, e o VB maior, polo positivo. E a diferença de potencial entre esses dois terminais vai ser ou a eletromotriz, se tratar de um gerador, ou a contra-eletromotriz, caso se trate de um receptor. Se a gente for caminhando no circuito de A para B, nós vamos ver que de A para B existe uma elevação de potencial correspondendo à eletromotriz ou à contra-eletromotriz, a depender do que isso seja, gerador ou receptor. Se eu estiver analisando o meu circuito indo de B para A, eu vou ter uma queda de potencial. Por quê? Porque eu estaria indo de B para A, do mais para o menos. Veja, eu não sou a corrente, eu sou apenas uma pessoa fazendo uma análise dos potenciais elétricos. O potencial elétrico de A para B aumenta e de B para A diminui. De A para B se eleva e de B para A cai, com o valor correspondente à eletromotriz ou à contra-eletromotriz. Mas como saber o que acontece nesses casos? É o caso
de uma pilha recarregável. Quando você tem uma pilha recarregável, quando ela está descarregando, ela é um gerador. Ela está gerando energia elétrica, está transformando energia química em energia elétrica. E a corrente elétrica vai ser tal que ela entra pelo polo negativo e sai pelo positivo. A corrente elétrica, quando isso daqui é um gerador elétrico, entra pelo polo negativo com menos energia elétrica e sai pelo polo positivo com mais energia elétrica. Quando a gente vai colocar esta pilha para carregar, o sentido da corrente inverte. Aí a corrente vai entrar com mais energia elétrica e vai sair com menos energia elétrica. Por quê? Porque vai estar deixando energia elétrica aqui dentro, sendo transformada em energia química. As transformações vão acontecer desta maneira. Se você se perguntar, mas é um gerador ou é um receptor o que eu estou vendo no meu circuito? Vai depender do sentido da corrente. Se a corrente entra com menos potencial e sai com mais potencial, é porque se trata de um gerador. Se a corrente entra com mais potencial, mas sai com menos potencial elétrico, é porque é um receptor de energia elétrica. Agora nós vamos aprender a calcular a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer de um circuito. A diferença de potencial, a DDP, a tensão entre dois pontos A e B, é dada por no caminho de A até B. Então você vai caminhando pelo circuito do ponto A até o ponto B. Vai calcular o total de quedas de potencial e vai subtrair o total de elevações. Douglas, por que você vai pegar as quedas de potencial e subtrair as elevações? Lembra que anteriormente eu te falei que quando há uma queda de potencial, a diferença da positiva, e quando há uma elevação de potencial, a diferença da negativa? Pois é, vem daí. Está com dúvida? Volta lá para o finalzinho da explicação dos resistores, que vai dar tudo certo. Aqui nós vamos fazer alguns exemplos para você compreender como calcular a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito. Vem comigo. Suponha que nós tenhamos este primeiro caso. Um ponto A, um ponto B. Aqui tenhamos 10 volts de gerador, né? Vai ser um gerador porque está entrando com menos, saindo com mais. Aqui a gente vai ter o nosso resistor de 2 ohms. Aqui um receptor de 8 volts e a corrente que passa por esse circuito é de 2 amperes. Qual é a diferença de potencial entre A e B? Nós vamos caminhando de A até B, calculando o total de quedas de potencial e o total de elevações de potencial. No caminho, então, de A até B, nós vamos ter uma elevação de 10 volts, menos para o mais, uma queda de 4 volts, mais para o menos. Douglas, como é que você sabe os polos deste resistor? A gente aprendeu na parte dos resistores. Lembre-se de que a corrente entra pelo polo de maior potencial, pela extremidade de maior potencial de um resistor e sai do resistor com menor potencial. Douglas, mas esse resistor vai ser sempre assim? Não, se a corrente for invertida nele, vai inverter esta polaridade. Quem que nunca inverte? O gerador ou o receptor, porque o gerador e o receptor têm um lado que é sempre o negativo e tem um lado que é sempre o positivo. O resistor pode ter esta troca acontecendo ao sabor da troca da corrente. Mas voltemos aqui a uma queda do mais para o menos. De quanto é a queda numa resistência? R vezes I é a DDP do resistor. 2 ohms vezes 2 amperes, que me dá 4 volts. E agora, aqui neste outro, do mais para o menos, uma queda de 8 volts. Vamos contabilizar o total de quedas e o total de elevações para dar a resposta final? Vem comigo. Assim, nós vamos ver que o total de quedas vai ser 4 mais 8, 12. E o total de elevações, 10. 12 menos 10 são 2 volts. Douglas, eu achei muito complicado para minha cabeça resolver assim. Tem uma outra solução? Existe uma outra estratégia muito legal de se fazer. O potencial elétrico, ele é uma grandeza relativa.
A gente está falando de elevação ou queda, mas qual é o valor do potencial mesmo? Nos problemas, dificilmente se pergunta qual é o valor do potencial. Então, se não houver nenhum aterramento, porque quando você aterra uma parte do circuito, a gente convenciona a dizer que aterrou, ligou aquele ponto do circuito à terra, ali o potencial é zero. Mas se no problema ninguém aterrou, ninguém disse nada, você pode escolher o seu lugar para ser zero. Repetindo, escolha um ponto do circuito para ter potencial igual a zero. Caso haja um ponto do circuito ligado à Terra, aquele ponto deverá ser adotado como zero. Tudo bem? Mas se não tiver, eu escolhi aqui o ponto A para ser o meu zero. Veja, apareceram aqui outros pontos que eu coloquei no circuito. Cada elemento que passa eu vou dando um novo nome, um novo ponto. Então temos o A, o C, o D e o B. Se o potencial do A vale zero e de A para C eu tenho uma elevação de 10, o potencial no ponto C vale 10 volts. Agora, de C para D eu tenho uma queda de 4 volts. Se de C para D cai 4, eu estava com 10, caiu 4, qual é o potencial no ponto D de dado? 10, tiramos 4, são 6 volts. Estou com 6, agora vou ter uma queda de 8 volts. 6 caiu 8, o potencial do ponto B é igual a menos 2 volts, porque 6 menos 8 dá menos 2. E o que é que nós vamos fazer agora? Ora, o potencial do ponto A gente adotou como 0 volts. O potencial do ponto B é igual a menos 2 volts. Vamos calcular a DDP entre o A e o B e entre o B e o A. Sabemos aqui então que o potencial de A sendo 0, o de B é menos 2. A diferença entre A e B é VA menos VB. 0 menos menos 2, o que nos dá os mais 2 de antes. E a diferença entre B e A seria VB menos VA menos 2 menos 0, o que nos dá menos 2. Então, se a diferença entre A e B vale 2, a diferença entre B e A vale menos 2. Faz sentido, não faz? Agora que nós vimos isso daqui, vamos para a próxima parte, que é a lei das malhas, quando nós tivermos um circuito que não seja possível de se reduzir a um circuito simples de malha única. Suponha agora que você tinha um circuito bem complexo, que depois de reduzir tudo do jeito que você conseguia, você chegou a isso daqui. E a partir daqui, você vê que não dá mais para reduzir esse circuito a nada, não tem mais resistência equivalente para calcular. Como é que eu calculo, então, as correntes em cada um desses ramos de fio? Aqui nós vamos ter uma receita de bolo para você e que com isso você resolve qualquer problema deste gênero. Então vem comigo para a primeira história. Primeiro passo, escolha arbitrariamente os sentidos das correntes. Douglas, o que é arbitrariamente? Do jeito que você quiser. Eu vou fazer isso do jeito que me convém. Vamos lá. Eu, Douglas, particularmente faço assim. Eu pego esse nó aqui de cima e coloco uma corrente I1 entrando por aqui e saindo I2 e I3 por aqui. Simples assim. Douglas, por que você faz desse jeito? Só porque deu vontade. Se você quisesse adotar outros sentidos, chutar outros sentidos, vai dar tudo certo. Douglas, mas e se tiver errado? Se você tiver errado, quando terminar as suas contas, vai encontrar um valor negativo para a corrente. Douglas, aí eu errei, vou ter que fazer tudo de novo. Não. O valor negativo significa apenas que você chutou equivocadamente o sentido da corrente. É só você inverter que o valor que você encontrou está certo. Você só errou o sentido. O próximo passo vai ser equacionar a lei dos nós. Você vai observar que a corrente que entra no nó, o total de intensidade de corrente que entra no nó, é o mesmo total de intensidade de correntes que sai do nó. Isso é o princípio de conservação das cargas. Toda carga que entra no nó sai do nó, para que o nó não se exploda de carga. Bom, sabendo disso, I1 vai ser igual a I2 mais I3.
sossegado? Sabendo disso, observe que você tem três incógnitas, I1, I2 e I3 são desconhecidos. Quando você não conhece algo, numa equação, você pode lembrar lá da matemática. No caso de um sistema de equações linear, se eu tenho três incógnitas, eu preciso de pelo menos três equações. Me faltam duas equações, eu estou com uma aí. Onde eu encontro as outras duas? Terceiro passo, represente os polos de todos os elementos com sinais mais ou menos. Aqui os geradores ou receptores, mais ou menos a gente faz pelo tamanho do traço. Agora vamos aos resistores. O resistor de 2, veja aqui, a corrente entra com mais potencial e sai com menos potencial, porque houve transformação de energia elétrica em energia térmica. Aqui, ó, a corrente entra por cima com mais e sai por baixo com menos. Ali no de 4 ohms, ele entra também por cima, a corrente entra por cima com mais e sai aqui por baixo com menos. Agora que eu sei os mais e menos, eu consigo ver onde há quedas e onde há elevações. E eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a diferença entre você e você mesmo? Zero, não é mesmo? A diferença entre duas coisas iguais é igual a zero. Então, se eu fosse escolher algum ponto aqui do meu circuito e calcular a diferença de potencial entre ele e ele mesmo, vai dar zero. E com base nisso, suponha que eu escolha esse ponto aqui como um certo ponto A. Se eu for calcular a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto A, vai ser o potencial do ponto A menos o potencial do ponto A, que a gente já sabe que vai dar zero. Mas isso seria o total de quedas que você encontraria indo do ponto A até o ponto A, menos o total de elevações de potencial indo do ponto A até o ponto A. Isso deve ser igual a zero. Para que isso menos isso seja zero, o total de quedas de potencial que você tem do ponto A até ele mesmo deve ser igual ao total de elevações de potencial que você tem do ponto A até o ponto A. E é com base nisso que nós vamos encontrar as equações que faltam. Faltam mais duas equações. E note, neste nosso circuito, a gente pode fazer uma análise por dois caminhos, indo de A até A. Um neste pequeno caminho, outro num caminho maior. Então você pode trabalhar com dois caminhos, que nesses dois caminhos vão surgir duas novas equações para resolver o sistema. Vamos percorrer caminhos fechados no circuito, indo de um ponto voltando até ele mesmo, lembrando-se de que nesses caminhos o total de quedas de potencial é igual ao total de elevações. Parti aqui do ponto A, do mais para o menos nesse resistor. Num resistor, do mais para o menos, eu estou observando uma queda. Uma queda de quanto? Resistência vezes a corrente. Então, neste caminho laranja que eu estou fazendo, a primeira coisa que eu tenho é uma queda no valor de 1 ohm vezes a corrente I3. Em seguida, do mais para o menos, outra queda. Uma queda de quanto? 20 volts. Então, colocamos 20 volts. Continuamos por aqui, ó, nesse caminho. Menos para o mais. Menos para o mais, elevação. Então, vai para o outro lado, o lado das elevações. Uma elevação de 20 volts. Continuando, ó, menos para o mais, elevação. Agora, mais para o menos, queda de 2 ohms, mas vezes a corrente I1. Por aqui, a corrente é diferente daquele tal, daquele 3. Então, 2 vezes o I1. Assim, simplificando essa expressão, I3 mais 2 vezes o I1 é igual a zero. Encontramos mais uma equação. Temos aquela primeira, mais uma segunda. A nossa terceira e última equação para resolver o sistema vai ser em algum outro caminho em que eu percorra por aquele pedaço do circuito pelo qual ainda não foi feita uma análise. Então vamos lá. No caminho verde que nós temos aqui, vamos passar por este nó, chegamos aqui do mais
para o menos é uma queda. Então, queda de quanto? 4 vezes I2 no resistor R vezes I. Então, serão 4 ohms vezes a corrente I2. Continuamos aqui, do mais para o menos, uma queda de quanto? 6 volts. Então, outra queda de 6 volts. Vem para cá. Do menos para o mais, opa, aí já é elevação. De quanto a nossa elevação? 20 volts. Legal? 20 volts. E para cá, do mais para o menos, mais uma queda de 2 vezes o I1. Então, uma queda fica desse lado, 2 ohms vezes o I1. Simplificando esta expressão, nós podemos escrever que 4I2, então 4I2, mais 2I1, então mais 2I1, vai ser 20 menos 6, que são 14. Se simplificarmos, ainda dá para ficar mais bonitinho, mas vamos deixar assim. Observe que nós temos agora aquela primeira expressão e mais outras duas. Temos 3 equações que vão nos permitir encontrar o resultado para cada uma das correntes. Vamos agora pegar estas 3 expressões e resolver o sistema. Vem comigo. Vamos agora resolver o nosso sistema de equações por substituição, que geralmente é o que a maioria dos alunos faz. A gente vai isolar o I3 aqui em cima e substituir na segunda expressão. Fazendo isso, ficamos com I1 menos I2 mais 2I1 igual a 0. Simplificando de novo, 3I1 é igual a I2. Aqui na terceira equação, a gente vê que 4I2 mais 2I1 é igual a 14. Dá para dividir tudo por 2 e deixar mais simples. E com isso, vamos substituir aquele I2 ali de cima aqui embaixo. E vamos escrever que 2 vezes 3I1 mais I1 é igual a 7. Você encontra rapidamente que o I1 vale 1 ampere. Se o I1 vale 1 ampere e o I2 são 3I1, o I2 são 3 amperes. E o I3, que é o I1 menos o I2, deu negativo, deu menos 2 amperes. O que a gente faz a respeito disso? Vem comigo. A gente havia chutado, né? A gente havia escolhido arbitrariamente estes sentidos para as correntes, o I1 e o I2. Nós acertamos. Por quê? Porque o nosso resultado deu positivo. O I3, nós erramos apenas o sentido. Isso quer dizer que basta nos trocar o sentido, ao invés de dizer que o I3 é para baixo valendo menos 2, nós vamos dizer que o I3 é para cima valendo 2. E assim, nossa questão está resolvida. Isso quer dizer que as correntes no circuito serão essas, como eu representei na figura final. É um assunto que dá bastante trabalho para resolver problemas, mas você agora já tem as ferramentas. Basta agora treinar, estudar duro, resolver problemas para desenvolver a habilidade de ter mais rapidez na solução desse tipo de casos. Então, se você gostou, deixe o seu joinha. Quer ver mais vídeos como esse? Se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações para receber aviso quando tiver vídeo novo. Quer aprender física comigo no curso feito especialmente para você? Acesse meu site professordouglasgomes.com e conheça a minha plataforma. Um forte abraço e até a próxima. A gente se vê.